Então, pessoal, boa tarde. Tudo bem, meninas? Tudo bem, rapazes? Deus abençoe vocês aí. Meu público aqui no canal é mulheres, né? Homens. Tem muitas experiências que eu acredito, né? Tem muitos aqui que me seguem aqui que teve experiência, porque não dá para poder ler de todo mundo, realmente. Eu até peço desculpa a vocês, não dá para ler o depoimento de todo mundo, mas tem muitos homens que me seguem aqui no canal que teve experiências horrorosas com mulheres narcisistas. E quando se trata de mulheres narcisistas, elas são bem piores do que quando se trata de um homem narcisista. Uma mulher narcisista, ela consegue jogar um homem no fundo do poço. E se ela perceber que ele começa a melhorar, que ele está escalando a subida para ele sair, ela oferece alguma coisa para ele que ele gosta, e quando ele vai pegar, ela empurra ele com o pé novamente para ele retomar o fundo do poço novamente. Ou seja, o prazer de uma mulher narcisista é perceber que ela pode manter esse camarada no fundo do poço. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe também muitas mulheres narcisistas, tá? Você que pode, deixa seu depoimento aí, fala alguma coisa sobre o seu relacionamento. Mas é uma cobra enrolada, é um cão chupando manga e não é mole não, tá? Mas vamos falar aqui de pessoas narcisistas. Pessoas narcisistas, né? O narcisista, ele gosta de assombrar a sua vítima. Mesmo depois que ele já deixou, que já foi embora, ele gosta de assombrar. Então a vítima precisa entender o seguinte, ela precisa seguir olhando para o valor dela, olhando para ela, olhando para quem ela é. Num novo olhar, num olhar diferente que o narcisista não conhece, um olhar que o narcisista nunca viu em você. Porque você sempre olhava para fora, você sempre olhava para o outro, você nunca dava vez para você. E quando você se cura, que você sai, você volta o seu olhar para você, para quem você é. Então, esse olhar o narcisista não conhece. E quando nós falamos aqui de contato zero, o contato zero, ele é tudo que você precisa. Principalmente quando se trata de relacionamentos abusivos. Ele age na vida da vítima como um medicamento. Um medicamento de dose em dose, como se fosse um tratamento e por fim a sua cura total. Pode acreditar no que eu estou te falando. Do contato zero vem a sua cura total. Então, de tudo que te enfermava, que fazia com que você se sentia mal quando você estava num relacionamento com um narcisista, isso não foi gerado em você, não nasceu em você. Isso veio da outra pessoa para enfermar células saudáveis que você tinha no seu corpo. Quero que você entenda isso. O narcisista nunca teve poder sobre o que você pensa, mas parece, né? Parece que tudo que você pensa, que você sente, é porque o narcisista faz você ser assim. Mas se você não entrega os seus pensamentos para você absorver o que vem do narcisista, ele nunca teve poder sobre você. Então são mentiras que o narcisista conta. Minha filha, você precisa aprender a ser mais leve com você. Quando eu falo filha, eu falo filho também. Seja mais leve com você. Se torne uma pessoa ainda mais iluminada por Deus. Porque quando você é uma pessoa iluminada por Deus, os seus pensamentos e tudo que você vai fazer vem do alto, vem de cima, vem de Deus. E vem de Deus no destino certo. Qual o destino? A sua vida. É você em Deus, Deus em você. E isso não é sorte. Isso é Deus que escolheu você para que você tivesse uma vida abençoada. E quem tem uma vida abençoada, maldição nenhuma alcança essa pessoa. Você pode passar por momentos turbulentos, de dificuldade, momentos de desafio, onde você vai pensar que você não vai conseguir sozinha ou sozinho. Mas entenda que na força de Deus você supera tudo isso. O que acontece? Quando o narcisista ele te faz acreditar que o que você está recebendo vem dele. Quando ele te faz acreditar que você só está mal porque ele fez isso com você, que você só adoeceu porque ele fez isso com você, é como se ele fosse o veneno que ele pretende realmente ser na vida das pessoas.
Surgiu o efeito, engoliram, morderam a isca, né? Como dizem por aí. Ele quer ver você recebendo aquilo que vem dele. Então, o que ele faz? Ele te deixa mal, depois ele vem te oferecendo algo parecido com algo bom. Não é que seja bom, parecido com algo bom. E quando você fica mais ou menos satisfeita com esse lado que aparenta ser positivo, que o narcisista te ofereceu, ele tira rapidamente e dá para uma outra pessoa aquilo que você estava gostando de receber dele. Você está entendendo agora o jogo? Mas por que ele tira? Porque ele nunca te deu de verdade, gente. Nem para você, nem para nenhuma outra vítima. Ele nunca teve para dar. Eu quero que você entenda isso aqui. E ele quer fazer você pensar que você perdeu isso. Sendo que, na verdade, você está perdendo tempo pensando que você perdeu. Todos os personagens do narcisista são montagens. Eu vou repetir. Todos os personagens do narcisista são montados, criados pela própria mente deles. Eles agem como se todo mundo... Ai, meu pai, isso é terrível. Como se todo mundo desejasse, sabe? E ele está tendo a oportunidade de nunca mais te desejar. Oh, mentira! Claro que é mentira, gente. Ninguém deseja narcisista. As pessoas querem que ele siga a vida dele e que elas entendam um pouco mais sobre isso para que elas não sejam enganadas. Essa que é a verdade. Sendo que, na verdade, ninguém deseja quem manipula os outros. Ninguém deseja quem aparenta ser bem-sucedido sem nunca fazer nada. Quem aparenta estar fazendo e depois tira a mão só para ver você executando aquilo que ele parecia estar fazendo. Ninguém deseja estar perto de pessoas que têm uma mente destrutiva e que vivem a serviço do mal. Então, veja bem, ele quer que a vítima veja que ele é o provedor de tudo. Na verdade, ele esconde de você a escassez que tanto o perturba e o atormenta há muitos anos. Ele não pode aparentar para as outras pessoas que a vida dele é uma escassez. Eu não estou falando de escassez financeira não, gente. Porque altos e baixos financeiros todo mundo tem. Mas até eu tenho, todo mundo tem, sabe? A gente não é rico não. Mas eu quero que você entenda, eu estou falando de escassez sentimental, escassez espiritual, escassez emocional, é escassez em todas as áreas. Ele não quer que você veja isso. Agindo assim, né? Ele aparenta estar por cima e não por baixo, porque ele não quer se sair por baixo. Narcisista não tem nada para oferecer a ninguém. Ele não tem nem o governo da própria vida dele, gente. Ele não sabe nem o valor, não sabe nem o que ele comeu ontem. É uma pessoa que não tem direção própria. Ele precisa que alguém dita a rota para ele ir, então ele precisa de vítimas para ele poder executar isso que ele rejeita nele. Ei, eu quero que você entenda, tudo que o narcisista faz você sentir e viver é algo que ele rejeita nele mesmo. Sim. E eles buscam todo o tempo ver essas pessoas apagadas. É como se ele chegasse no pé de uma roseira, apanhasse uma rosa. E a partir desse momento que ele põe essa rosa, nunca mais ela volta a ter vida porque ela murcha. Porque a vítima acaba saindo dela mesma, daquilo que alimenta ela, daquilo que traz vida nela. Das borboletas que visitam o jardim dela todos os dias, agora não visita mais. Ela foi apanhada da originalidade dela, só que Deus traz você de volta para você entender que você não murchou, você está viva e quem te rega é Deus. Porque ele busca ver pessoas rastejando por ele. E isso dá poder a ele. Poder para quê? Para humilhá-las cada vez mais. Exatamente isso, gente. Esse é o comportamento de um narcisista. E é isso que leva as vítimas a pensar que o narcisista tem o controle, gente. Só que nadinha, não tem nada. Não tem nada. Ele joga para ver o quanto as vítimas estão
necessitada deles. É jogo. Narcisistas fazem jogos manipulatórios, onde ele testa, eles amam testar as pessoas, testa as vítimas o tempo todo, sabe? É sonso. E fica observando o que essas vítimas estão dispostas a entregar para ter a presença dele por perto. E ele fica observando o que essas vítimas estão sentindo durante o tempo que eles estão manipulando elas. Quanto mais pessoas não enxergarem a realidade sobre o que eles carregam, mais vítimas eles vão fazendo. Quando a gente pede aqui para vocês, compartilhem nossos vídeos para que esse conhecimento chegue a outras pessoas, não é o vídeo chegar a outras pessoas, mas a explicação sobre quem é o narcisista. É para que ninguém venha sofrer aquilo que um dia você passou, um dia você sofreu, um dia você sobreviveu e você superou. Tá tudo bem com você. É isso, você está compartilhando conhecimento e vida. Então a mente do narcisista é uma mente doente. E tudo o que ele deseja é deixar as suas vítimas doentes como eles são e desprovidas de todos os bons sentimentos que são delas. Ei, as vítimas carregam bons sentimentos. Quer sentir alguma coisa? Sinta por você mesma. Faça por você mesma. Abraça você mesma. Dê segunda chance para você mesma. Cuida de você mesma. Sabe? Faça terapias por você mesma. E tudo vai se direcionando a novos horizontes. Novos horizontes. Sabe? E você vai passar a agregar muito. Não só em você mesmo, mas nas pessoas que te cercam. Se libertando daquilo que nunca teve força para te prender. Eu vou repetir. Você vai se libertar de algo que nunca teve força para te prender. Você é livre, você é mais feliz. E você sabe disso. Sabe? E quando você tem essa clareza, você cresce. Você floresce, você avança. Você começa a buscar aliança com pessoas melhores que você. Você se abençoa. Você dá tempo de qualidade para você mesma. E todo narcisista vai pensar 2 vezes antes de querer ter você como alvo dele. Ele vai pensar 2 vezes antes de tentar contar uma mentira para você ou te manipular. Nunca mais nenhum narcisista vai tentar testar quem você é. Porque, veja bem, eles são pesados no falar, você sabe disso. Pesado no olhar, pesado no andar, pesado no atuar, pesado ao acordar. É uma pessoa difícil de estar perto e conviver. Até o acordar do narcisista é pesado. E quando ele cochila? Não, o narcisista não dorme, ele cochila. Tá pesado também. Porque a vítima nunca sabe a hora que esse ser vai despertar. Mas nem é a hora que ele vai despertar, é como ele vai despertar desse sono que ele está dormindo. Porque ele não pode ser incomodado. E ele tem que aproveitar ao máximo. E essa vítima tem que manter ali a volta do narcisista como se ela estivesse pisando em ovos. Ela não pode incomodar o narcisista com nada. E ele faz isso, gente, de propósito, é tudo programado para te dar canseira psicológica. Para que você não diga nada diante das montagens que ele faz. Para tornar você uma pessoa cansada, esgotada, enquanto ele está descansado. Gente, eu estou falando aqui para vocês um pouquinho sobre neurociência. O narcisista, ele é perturbador de mentes. Ele gosta de perturbar a sua mente, roubar o seu raciocínio claro. Sabe? Aonde a sua mente passa a não ter satisfação com mais nada que acontece. Porque o narcisista, ele é uma pessoa insatisfeita com ele. Ele quer ver isso em você. Só que, graças a Deus, eu acredito que você é uma pessoa próspera, abençoada e uma pessoa grata. Então, ele vai fazer de tudo para que essa vítima se torne uma pessoa reclamona e insatisfeita. Custe o que custar, ainda que isso custe.
a sua vida. Ele quer que você se torne uma pessoa ingrata. Sabe? E você se tornando uma pessoa parecida com aquilo que ele carrega, ele se sente menos leve nele. Então ele continua sendo abusivo com essas vítimas. Narcisista passa uma vida inteira, uma vida toda, protegendo o falso self que ele inventou para ser aceito por onde ele passa. Gente, isso é sério. Pessoal, eu estou falando aqui de um narcisista perturbador de vidas, principalmente do público feminino, porque a maioria das vítimas são mulheres. Não que não tenha mulheres narcisistas, tem, como eu disse no início do vídeo, mas a maioria das vítimas de narcisistas são mulheres. A mente de um narcisista odeia mulheres. Porque na mente deles, mulheres são mais fáceis de ser manipulada. E quando isso acontece, o ser narcisista se sente menos derrotado nele, menos destruído nele. Porque ele sabe que ele nasceu de uma mulher. Querendo ou não, ele nasceu de uma mulher, mas ele não aceita que a mulher carrega amor. Nunca teve, nunca recebeu. Sabe? Ele se sente menos derrotado nele, menos destruído nele. Por ver pessoas com extrema qualidade, pessoas capacitadas para avançarem na vida, se sentindo abaixo deles. Você está entendendo agora? Eles precisam rebaixar essas pessoas para que elas esqueçam da qualidade delas como pessoa. Com isso, ele te faz pensar que você foi rejeitada por ele. Olha isso. E a culpa de ser rejeitada é da vítima. Então ele instala uma culpa na mente da vítima quando ele atua com ela dessa maneira. O narcisista espera ver a vítima dando o resultado de dor que ele implantou nela. Isso valida o falso self dele e desvaloriza quem a vítima é. A vítima desce tanto que ela desconhece quem ela é. Você está entendendo, gente? Quando ela não está acordada, ela desce tanto. A ponto dela desejar uma pessoa que só faz mal para ela. E ele faz isso propositalmente. E ele não quer que você lembre que você pode sim ser feliz sozinha. Não, você pode, você é feliz sozinha. Sabe? E narcisistas, eu vou repetir, narcisistas não podem ser felizes nem com todas as vítimas do mundo. E você pode ser feliz sozinho. Olha a diferença. Nem com todas as vítimas do mundo o narcisista consegue celebrar a vida. Viu a diferença? Viu a coisa que a vítima desejava ter? Então ele entra, né, e se camufla ali na vida da vítima para que ela não veja quem ela é e não perceba quem ele é. Quando ele entra, né, ele está tentando manipular a situação, ele oferece para a vítima exatamente aquilo que ele viu que essa vítima sentia falta nela. Ele oferece. Ah, você tem falta de companhia? Eu sou companhia. Você tem falta de uma ajuda? Eu sou uma ajuda. Você tem falta de um companheiro? Eu sou o companheiro. Você tem falta de um abraço? Eu sou o abraço. Você tem falta de amor? Eu sou o amor. Você tem falta de alguma provisão em alguma área? Eu sou isso que você está sentindo falta. Ele vai entrar naquilo que ele vê que a vítima sente falta. Então, quando você se preenche, você se cuida, você se abastece, narcisista não fica na sua frente. Nunca. Nunquinha. Você pode até conhecer alguns, mas você não vai para o mundo dele. Ele não tem poder de te prender no mundo dele. Então, entenda uma coisa, eu quero que vocês entendam. As atitudes do narcisista é que são monstruosas, gente. As atitudes do narcisista. Quem convive com ele é que vê o que está ali. E sabe, e sente o que está ali nas costas dele. Só quem convive com o narcisista é que sabe. Ele se apresenta normal. Veja bem, se apresenta normal.
Mas a sutileza tá ali dentro camuflada para adoecer as vítimas e escravizá-las aos comandos dele, controlando tudo. Você tá entendendo? Nem que ele tenha que disfarçar ser algo que ele nunca foi. Como nós já falamos aqui, né? Ele seduz, tentando te enforcar com as próprias mãos dele. No momento que ele age, que ele tem que ser um sedutor, coisa que ele não gosta de ser, se ele pudesse, ele te enforcava naquele momento, só que ele não pode fazer isso. Que a violência física é a última que ele usa. Ele usa todas as violências. Psicológica, emocional, espiritual, sentimental, financeira. Agora a violência física é a última que ele usa. Se ele pudesse, ele te enforcava, só que ele não pode. Então ele age como um torturador e um dominador da sua vida. Para que você pense que ele tem algum poder, só que não tem. Vítima despertada vira uma dinamite na testa de um narcisista. Uma vítima acordada, preenchida de alegria e plena paz. Narcisista pode jogar o que for no seu território. Não pega, porque quando ele jogar não vai ter vaga. O narcisista, gente, no final ele termina consumido pelo próprio ódio e a inveja que ele carrega. A inveja, sim. E a Bíblia vai dizer que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Me pergunta como termina um narcisista. Com os ossos saudáveis inteiros? Não conheço nenhum, nunca vi nenhuma história que terminasse assim. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, o narcisista vai jogar para o seu território aquilo que ele rejeita nele. E a mentira do narcisista, ela não é sustentável. Uma hora a casa cai, porque não tem fundação. A sua casa está limpa. Está limpa de tudo que tentaram jogar em você, para cima de você. Jogando nas suas costas um peso de algo para você carregar que não era seu. Você deixa no chão, deixa no chão e joga lá no território dele, porque isso não te pertence. Como eu disse agora há pouco, eu vou repetir para você guardar na sua mente. Uma vítima despertada vira uma dinamite em fortaleza na testa de um narcisista. Se mantenha despertada. Não responde. Não revida, não levanta a voz, não fala alto, apenas observa, saia para a sua cura, cuida do seu jardim, cuida da sua beleza em todas as áreas da sua vida, se provê, seja você a sua provisão. Nenhum narcisista nunca mais vai tentar te oferecer migalhas, tá bom? Floresça em todas as estações dos anos ainda que virão, né, para você viver. Floresça. Faça com que esses anos sejam melhores do que os outros que você já viveu. Plante uma nova semente. Faça mais do melhor por você. Que Deus abençoe a sua vida. E tudo que eu posso te pedir na tarde desse dia, compartilhe os nossos vídeos, interaja com a gente e nos ajuda a fazer com que o nosso trabalho se torne ainda melhor e alcance mais vidas, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada e até o próximo vídeo.